Boa noite! Você já sentiu vergonha de sentir prazer? E me diz uma coisa, você já explorou o seu corpo e sentiu que era algo proibido? Pois é, hoje no podcast Universo Cigano nós vamos falar sobre sexo, mas sem tabus, mas sim como um portal de autoconhecimento e de cura. Você talvez esteja aí me assistindo e pensando o que é que esta doida irá falar. Pois então, minha gente, hoje eu vou falar daquilo que poucas ou quase nenhuma pessoa fala. E muitas vezes fala, claro que fala, principalmente em rodas masculinas, fala-se bastante sobre essa questão da sexualidade, mas pouco se fala a verdade. E em círculos femininos, pouco se tem também abertura para falar sobre isso. Antes de falar um pouquinho mais da onde tudo isso surgiu, eu quero trazer aqui e compartilhar com você que eu também já estive nesse bonde. Eu também já estive no lugar de ter vergonha de falar sobre a minha sexualidade. Eu também já estive no lugar de achar que era vergonha, de querer esconder, de achar que era errado, de me culpar por isso. Muitas vezes, por você vir de uma educação religiosa, uma família tradicional, conservadora, você traz isso pelas gerações anteriores, pela sua ancestralidade. As gerações anteriores não tinham isso em pauta. Pouco as mães falavam, ou nada, sobre a pauta sexo. Mas o quanto que isso é importante repercute na nossa vida adulta e na nossa vida afetiva. Então, hoje, eu quero falar para vocês que, independente daquilo que você já vivenciou, das dificuldades que você pode ainda ter de falar sobre o tema, eu quero te trazer hoje uma forma de você enxergar isso de uma maneira diferente. Muitas vezes, a pessoa acredita que a sexualidade é só o ato sexual em si, mas ele vai muito além disso. É o uso consciente, inclusive, como uma energia que traz a força da cura, da expansão da nossa consciência e também do nosso autoconhecimento. Todo esse enredo, ele hoje já é estudado e falado muito por quem estuda, por exemplo, o Tantra, onde ele ensina que o nosso orgasmo não é o final, ele é o começo de uma expansão e que cada toque pode ser uma oração e que o prazer é uma forma de nós rezarmos com ele. É a integração do nosso corpo com o nosso energético, com o nosso espiritual. E sim, isso tem tudo a ver com aquilo que nós abordamos por aqui, porque aqui a gente fala de espiritualidade com verdade, sem tabus, sem crenças distorcidas, apenas com a verdade e com a leveza para trazer essa mensagem para você. Eu tive, gente, a experiência de ter uma cliente, lógico que eu não vou citar nomes, mas que ela, muito jovem, ela perdeu a sua virgindade e ela era de uma família muito religiosa. E quando o pai descobriu isso, a fez casar com o rapaz. Eu sei que talvez você diga assim, nossa, mas isso não existe mais. Existe, com menos frequência do que existia, mas ainda existe. E ela, até então, estava namorando com um rapaz e foi a sua primeira experiência, ela se deixou levar. Só que ela começou a se sentir bloqueada, travada. O seu corpo começou a desenvolver doenças, ela começou a ter endometriose, ela tinha dor nas relações. E tudo isso não se fala por aí. Geralmente se fala em terapia ou em médico, porque por muito tempo essa pessoa ela se culpava, achando que o problema estava com ela. Por muito tempo ela achou que o corpo dela tinha um problema, que ela não conseguiria nunca sentir prazer, ela não conseguia ver o prazer dessa forma que ele deve ser. Foi muito trabalho em cima dessa questão
muitas crenças, muitos traumas que foram ressignificados. No momento que ela chegou para mim, ela já não estava mais casada. E isso também foi para ela assim uma explosão, porque para a família dela, uma vez casada, sempre casada. E ela foi contra tudo e contra todos, porque ela não aguentava mais essa vida. Não apenas pela questão sexual, mas por tudo que a questão sexual gerou na vida dela. Ela teve outros relacionamentos afetivos da qual ela conseguiu sentir prazer. E aí ela começou a desconstruir pouco a pouco que ela não era culpada, que o corpo dela não tinha um problema. E quando ela chegou em terapia, com tudo isso, tentando integrar tudo isso, a gente fez esse trabalho de olhar, de acolher, de integrar cada uma dessas partes. A parte dela que se sentia culpada, a parte dela que liberou essa culpa, a parte dela que compreendeu todo o processo, a parte dela que liberou, inclusive, a família dela para que ela pudesse fazer diferente. Então, eu trago esse exemplo para vocês, que foi um dos exemplos que eu separei para vocês, que foi mais significativo dentro dessa pauta, mas dentro dos meus atendimentos que eu faço, terapêuticos e espirituais, muitas mulheres trazem com vergonha, com receios, com um certo constrangimento essas questões. Quando a gente toca nesse tema, nesse assunto, quando nós falamos sobre isso é um tema, isso é um assunto entre você e seu companheiro, ou você e sua companheira, porque sim, também trabalho com homens, apesar de a maior parte serem mulheres, mas homens também têm as suas questões. E a grande maioria esmagadora não, eu tenho resistência, eu tenho vergonha, minha mãe nunca falou disso comigo, eu tenho também dificuldade de falar isso com os meus filhos, sempre com muita vergonha e muito constrangimento. E a pornografia, nesse contexto, ele vai muito num contraste e desgastando também, porque a pornografia ensina a gozar rápido, o orgasmo como algo final. A indústria, inclusive, da pornografia fala muito sobre o alto desempenho, a performance, mas não ensina a presença, o sentir verdadeiramente. Então, a sexualidade sagrada, ela é justamente o contrário. Menos pressa e mais profundidade. A questão da distorção, vamos chamar assim, que é trazida pela sociedade, é muito no foco com o corpo. Então, hoje a gente vê muitas mulheres que estão na busca do corpo idealizado, do corpo perfeito, que querem estar ali dentro daquele arquétipo que foi criado. Sim, foi criado, porque antigamente, não muitas gerações atrás das nossas, era bonito a mulher, por exemplo, ser mais cheinha. Hoje em dia já é olhado como não, tem que ser magérrima, tem que ter super curvas, tem que ter, sabe? Então, tudo isso é construção. E aí, o que se perdeu nisso? O sentir genuíno. Se conectou-se muito à idealização, não é nem ao corpo, que se ainda se tivesse se prendido ao corpo, mas se perdeu-se muito na idealização. E aí o resultado disso é que as pessoas transam, mas elas não se sentem vivas, elas não sentem essa energia com tamanha profundidade que ela traz e que ela é nas nossas vidas. E aí a gente fala que a conexão com o corpo vem com muitas feridas emocionais também. Então vem, claro, como eu já falei aqui, vergonha, o constrangimento, a falta de merecimento, achar que ter prazer é algo para poucas, ou que, não, eu tenho que servir ao outro, servir ao meu companheiro, servir à minha companheira. Eu não posso me dar ao luxo e ao prazer de também poder sentir, de também estar ali e ter um momento prazeroso. E, como eu falei, é um trauma que é gerado por muitas gerações. Eu conheci muitas mulheres que, quando falam sobre sexualidade, falam cheio de ressalvas. É legal e tal, me trazem aquele panorama geral, mas eu acho nojento fazer isso, eu acho nojento fazer aquilo, porque comparam muito com a indústria da pornografia. Aquilo que é, gente, uma coisa montada, uma coisa ensaiada, não é uma coisa natural que acontece. Então,
prende muito nisso. E pessoas que se viciam, inclusive, nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de material, acabam por ficar com esse tipo de referência também, muitas vezes, totalmente fora daquilo que é a realidade. Assisti, agora, semana passada, um filme que é Homens, Mulheres e Filhos. Recomendo você assistir também. Aproveita o final de semana aí. Não é aquele tipo de filme cheio de drama, mas ele é um filme que vai falar um pouquinho sobre o contexto exatamente das nossas relações. Vai falar sobre a questão da tecnologia, né, o quanto as pessoas se desconectam do mundo e ficam ali conectadas ao celular, o quanto que se perde com isso, o quanto as pessoas se sentem sozinhas. E, inclusive, fala muito nessa pauta da sexualidade quando um adolescente fica viciado na pornografia. E ele não consegue ir para uma relação real, porque ele está muito naquela expectativa daquilo que foi fantasiado e não daquilo que é a realidade. Então, eu recomendo, não vou dar muito spoiler, né, desse filme, eu recomendo para que vocês assistam também, para que vocês tenham aí um panorama disso que eu estou falando, sobre a modernidade e também as nuances que trazem e os ônus, muitas vezes, que isso pode representar nas nossas vidas. Cada parte do nosso corpo traz uma história. Às vezes, quando a gente recebe, por exemplo, um toque na barriga, isso pode nos desatar ou trazer à tona, revelar um nó de insegurança. Um toque, por exemplo, no peito, pode trazer uma lágrima. E esse desbloqueio que a gente precisa buscar e encontrar uma forma de trazer, de uma forma que seja também natural e não imposta e não que aparente ser mais um abuso, porque também acontece muitas vezes das mulheres receberem orientações, e isso é algo que eu digo sempre que você precisa estar se sentindo muito confortável de, vai lá e faz uma massagem tântrica. É algo que você pode fazer, mas você precisa saber qual a finalidade para você estar fazendo isso. Não é uma mera masturbação, não é algo simplesmente para você ter orgasmo. Você precisa compreender qual é o fundamento disso. Estude, compreenda melhor tudo isso antes de você dar um passo, porque eu já vi profissionais que indicam esse tipo de coisa e aí, ao invés de ajudar, essas pessoas acabam traumatizando ainda mais. E os bloqueios, gente, eles não nascem do nada, né? Então, vêm de crenças religiosas, de uma moralidade mais rígida. Vocês sabem que existem muitas religiões que utilizam ou tinham muito essa visão da sexualidade somente para procriação, para dar continuidade à espécie. Coisa que a gente já sabe, né, essas novas gerações que estão vindo e tudo mais, que não é bem assim. Já está se desconstruindo muita coisa em relação a isso. Mas sim, muito se construiu sobre isso. Inclusive, no aspecto dos ciganos, das raízes ciganas, quando a gente vai remontar a história e buscar as tradições, a gente sabe que as mulheres ciganas, elas tinham que se casar virgens, elas eram com casamentos arranjados, coisas que muito hoje em dia falam que deveria até voltar, mas brincadeiras à parte, eram casamentos arranjados, que muitas vezes não era por amor, era por uma troca financeira, e existia todo um pensamento em relação à sexualidade que trazia a mulher para esse lugar de servir ao homem. E isso não é só a questão da tradição cigana. Isso está também muito linkado às tradições religiosas. Tem a questão também familiar, como eu falei, minha mãe não falava comigo sobre isso, ou ela tinha vergonha de falar comigo sobre isso, ou a avó não passava para a mãe, e etc. Então, são gerações herdadas. Frases como, menina comportada não faz isso, isso é feio, coisas que trazem para as mulheres, principalmente, essa questão de se reprimir dentro do prazer, dentro daquilo que deseja se permitir, muitas vezes, sentir e conhecer.
E também, claro, existem traumas em relação a abusos, experiências ruins ou medo de julgamento. Quem aqui nunca ouviu falar na adolescência, se você sair com vários garotos, vão, né, chamar você de uma desviada para não falar coisa pior. Então, você não pode fazer isso, você não pode ficar indo para vários lugares com várias pessoas. Então, se tem muito essa questão do julgamento, se tem muito questão de experiências ruins mesmo, traumas, abusos às vezes desde a infância, e aí a pessoa acaba se reprimindo. Também já atendi clientes assim, que sofreram abusos na infância e que depois tiveram muita dificuldade de conseguir novamente integrar isso. Esse mês, agora que passou, a gente falou sobre a Cigana Madalena, que fala muito sobre essa questão, né, da sexualidade, e trouxe também a história dela. E isso acontece na vida real, que nem diz meu filho, né? Na vida real. Isso acontece muito. Muitas mulheres sofrem abusos, muitas crianças, adolescentes sofrem abusos, ou começam prematuramente e começam a ter experiências ruins muito cedo, e acreditar que relacionamento afetivo é isso. E aí a gente precisa desmistificar tudo isso, desconstruir tudo isso para poder construir, então, um panorama muito mais saudável e sustentável para as pessoas. E existem muitas dores que são invisíveis. Eu trouxe aqui para vocês algumas delas, e que também já atendi clientes que me relataram isso, com às vezes certas ênfases em cada uma delas. E eu acredito que você aí, que está me assistindo, talvez se identifique também, ou conheça alguém que você sabe que pode se identificar. E a primeira de todas elas, que é muito em cima daquilo que eu falei no comecinho, é em relação à vergonha do próprio corpo por causa da idealização. Então, tem gente que faz o quê? Apaga a luz na hora do sexo, porque não suporta ver o próprio corpo nu. Isso não é algo distante, minha gente. Isso acontece muito, muito. Né? Então, porque está gordinho, porque tem uma cicatriz, ou porque tem uma marca, ou porque não se sente mais sensual ou atraente, seja pelo que for. Então tem essa vergonha do seu próprio corpo. Tem a culpa também pelo prazer, que é aquela pessoa que se goza, se sente depois culpada, porque chegou ao ápice do prazer, como se fosse errado sentir prazer. E como se o prazer fosse algo sujo, como se fosse pecado, e essa culpa é um veneno invisível. Né? Aquela coisa de Adão e Eva aí, né, da maçã, e que traz muito essa mistificação e essa questão também que pega muito com a questão da sexualidade, com o pecado original e tudo mais. E tudo isso é bagagem religiosa e bagagem também ancestral, que acaba, sim, fazendo com que as mulheres e muitos homens também tenham essas questões dessas dores invisíveis. Tem a questão também do medo de se abrir. Sabe quando você tem aquelas experiências ruins? Principalmente quando nós somos mais jovens, né, mais adolescentes, que não temos tanto essa referência do que vai ser bom, do que vai ser ruim. E isso também é algo que eu ouço demais, além da conta que vocês podem imaginar. Sabe, de mães, muitas vezes, que relatam para mim sobre os seus filhos. Está namorando. Mas aí deu alguma coisa, aconteceu alguma coisa, houve uma traição de um lado ou do outro, e saiu machucado e tudo mais. E aí, acabam que se fecham no seu sentimento, no seu coração. Então, veem o sexo como uma vulnerabilidade também. E estar nu e estar ali naquele momento especificamente não é só o corpo, é a alma. A gente está se despindo em outro nível. E aí tem quem transe efetivamente só de corpo, mas não se envolve, fecha o seu coração. Por medo de quê? De ser rejeitado, de ser julgado. Muitas pessoas, inclusive, que têm problemas sexuais de compulsão, precisam tratar essa questão da rejeição. Porque tem isso muito exacerbado, porque tem medo de ser rejeitado. Então, quer validar e provar a si mesmo que pode, que consegue, que é bom no que faz, mas no fundo, possui uma grande ferida da rejeição.
Tem muitos que carregam feridas de abusos, como eu falei, toques mais invasivos, palavras cruéis. Sim, porque quando você vai conhecer uma pessoa, esses assuntos eles nem sempre são falados de maneira aberta. E tem coisas que, de repente, você não gosta de ouvir. Para você ter uma ideia, eu vou te trazer um exemplo próprio. Tem uma expressão que muita gente fala e que, para mim, sempre soa como algo, como uma dor invisível, que é aceita que dói menos. Talvez você fale o que isso tem a ver com o contexto. Em uma das minhas terapias, onde eu fui fazer uma regressão, né, nesta outra existência, eu era uma escrava e eu era muito abusada. E nessa existência que eu era muito abusada, a minha mãe, nessa existência, falava para mim, aceita, minha filha, que dói menos. E até hoje reverbera isso na minha existência atual. Então, até hoje, eu não gosto de ouvir essa expressão. Claro que a gente não vai proibir as pessoas de falarem, porque a gente sabe que é uma expressão que se usa, mas para mim tem um contexto muito mais profundo e muito diferente do que talvez tenha para outras pessoas. Então, sim, traumas que você teve nesta vida ou às vezes em outra existência podem também impactar as suas relações. E isso vai criando o quê? Muros, minha gente. Muros que bloqueiam o toque, o sentir, o confiar. Não consegue se entregar verdadeiramente, porque não sente confiança de fazer aquilo. E aí, tem um último ponto, que é muito importante também, que é a falta de intimidade consigo mesmo. Que é aquela pessoa que nunca tocou o seu próprio corpo. E, principalmente, com amor. Não com malícia, não com maldade e não somente para promiscuidade, mas com amor. Aquela pessoa que muitas vezes se masturba rapidinho, sabe? Aquela coisa meio escondida. E nunca parou para explorar de verdade, para sentir de verdade, para saber como que é. Tem um estudo, minha gente, que fala, olha esse número, 16% apenas das mulheres dizem chegar ao orgasmo toda vez que fazem sexo. Enquanto isso, 44% dos homens relatam o orgasmo garantido. E nem é sobre gozar ou não que a gente está falando aqui. É sobre sentir-se digna do prazer. Muitas mulheres relatam que não acreditam merecer sentir esse prazer porque aprenderam desde muito cedo que é errado, que é vulgar. Se culpam por isso. Então, quando a gente olha para esses 16%, a gente percebe que uma parte gigantesca do nosso prazer está sendo sabotada. E nem todo mundo sabe, porque não foi nem permitido que a gente pudesse falar disso abertamente. E tem muito a questão de que tanto os homens quanto as mulheres priorizam o orgasmo masculino. Vocês sabiam disso? Pois é, padrões culturais e comportamentais privilegiam o prazer masculino. E outra, né, se a gente for compreender desde a fase do descobrimento, da sexualidade, do corpo e tudo mais, nunca foi dito que a masturbação, por exemplo, masculina é algo sujo, algo que você não deve fazer, ou tudo mais. Ao contrário, parece que o homem, quanto mais na sua intimidade ele faz isso, mais viril ele é. Agora, a mulher, muitas vezes, ela não tem esse olhar. E se ela busca essa conexão, ela se sente suja, ela se sente inapropriada. Essa é uma palavra muito forte. Então, atos, por exemplo, como uma estimulação clitoriana, que eu nem vou entrar em muitos detalhes aqui, que é essencial para um prazer feminino, são poucos frequentes, porque nem é falado sobre isso, nem é trazido muito à tona. Graças a Deus, eu digo assim, que a gente já tem muitas pessoas influenciadoras e pessoas assim que têm uma bagagem de conhecimento muito grande e que está trazendo isso com muita leveza e com muito conhecimento para mostrar às pessoas que isso é algo natural e que isso é algo que todo mundo pode e deve sentir que é prazer. E essa desinformação, então, do corpo feminino e a falta de práticas conscientes nas relações trazem danos enormes para as nossas relações. E eu digo a vocês assim, minha gente,
todo mundo fala, beleza, já entendi a dor, já entendi o problema, é isso aí, é difícil mesmo de falar sobre o assunto, né? É difícil trazer isso à tona. E qual que é o primeiro passo? Eu te digo que não existe uma receita de bolo. Não existe aquilo que eu digo, não, faça isso, que todo mundo que fizer isso vai dar certo, é assim mesmo que tem que ser, porque cada pessoa, cada indivíduo é único. Né? Então, não tem como eu falar, não, fazendo isso, pronto, resolveu a sua questão. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente faz é reconhecer os bloqueios, da onde que eles vêm. Se é familiar, se é uma questão de cultura, de padrão social, se é uma questão sua com você mesmo, alguma crença, se isso, inclusive, é dessa existência ou não é. Enfim, trazer todo esse contexto à tona para compreender a origem, a causa realmente raiz de tudo isso. E eu digo que, felizmente, a gente consegue isso atualmente através da terapia. Antigamente não se tinha muito em alta essa questão de se fazer terapia. Quem fazia terapia geralmente era louco, era doente, e hoje não é assim. Muitas pessoas que falam, eu e meu companheiro ou minha companheira não temos uma vida sexual muito ativa, ou não é muito legal e tudo mais, ou a gente briga muito e aí eu não sinto vontade de me relacionar com a pessoa e tudo mais. Se a pessoa visse a terapia como uma ajuda, não como uma muleta, mas como uma ajuda para conseguir se entender mais, porque tudo parte do primeiro pilar do autoconhecimento, de você se compreender dentro desse contexto, de você entender as suas feridas emocionais, as suas dores invisíveis, e aí sim você conseguir trabalhar em cima delas com ferramentas, com práticas, com técnicas, porque não adianta você sair por aí, né, YouTube da vida, né, minha gente, a gente tá por aqui, a gente sabe, não adianta você sair por aí fazendo 1 milhão de técnicas sem você saber aonde você quer chegar ou o que isso pode impactar ou resultar. Eu tenho alguns colegas terapeutas, a gente acompanha e conversa sobre o assunto, né? Em relação à inteligência artificial, que sim, é uma realidade e é algo que vai avançar daqui para frente, não tem volta. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas você está vendo, tem pessoas que estão fazendo terapia com inteligência artificial e que isso é muito perigoso e danoso e tudo mais. E eu digo, gente, é algo que as pessoas elas vão precisar perceber por si mesmas, não adianta nós falar exaustivamente em relação a isso, de que a inteligência artificial ela é baseada em conhecimento e dados, e que o que faz a terapia ser efetiva é o contato humano, é a gente compreender o que vai além da nossa consciência, aquilo que está oculto, que só um profissional capacitado e habilitado tem a capacidade de perceber, de ir trazendo à tona e trazendo ferramentas que realmente vão de encontro a essas dores. Então, eu digo a vocês que sim, um dos caminhos que eu recomendo e sempre irei recomendar nesse trilhar do autoconhecimento é a questão de sim fazer terapia. Muitas pessoas vão, quando já está assim, a bomba estourando ou já estourou, né, para a terapia de casal. E eu sempre digo, é importante você fazer terapia antes de você chegar nesse extremo. Porque se você faz terapia, você se conhece mais, você consegue se comunicar melhor. E com isso você consegue ter habilidades para, se chegar o momento de necessariamente fazer, então, uma terapia de casal, você já estar mais consciente do processo e não cair lá de paraquedas e achar que a terapia de casal vai resolver tudo, né? E uma coisa que é muito importante é aprender, e isso, gente, eu vou falar para vocês. Uma terapeuta, inclusive, me falou há muito tempo atrás. Ela falou, como você quer que o outro conheça o seu templo sagrado, que é o seu corpo, se nem você conhece ele? Então, sim, é importante você conhecer o seu corpo, ter essa consciência corporal. E sim, existem várias formas de você fazer isso. Não é única, exclusivamente, apenas na masturbação. A masturbação é uma via, uma forma de, inclusive, você descobrir sexualmente aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Mas você precisa ter um contato íntimo com o seu corpo, seja através de uma automassagem, de um banho, sabe aquele banho consciente, com presença, de você olhar para o seu corpo, você gostar daquilo que você está vendo, você se aceitar com aquele corpo. E sim, não estou dizendo que
é sobre não querer melhorar ou cuidar mais da sua saúde, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe, minha gente? As pessoas confundem muito as estações. Você pode fazer práticas energéticas também, como uma respiração consciente, como uma meditação, para que você possa se conectar mais com esse seu divino, que é o seu corpo, que é aqui a questão dessa integração com o prazer. E você pode conversar com o seu parceiro ou sua parceira sobre isso. É importantíssimo você ter esse espaço, você ter essa intimidade, porque é uma intimidade, você poder falar para o seu parceiro sobre questões e trazer essa vulnerabilidade sem medo de ser rejeitado, ser julgado, ser criticado ou apontado como você tem um problema e eu não tenho. Então, é importante se criar esses vínculos, esses elos, esses laços que permitam que você tenha esse espaço de conversa, quebrando tabus no relacionamento e trazendo toda essa intimidade, porque intimidade vai muito além da cama, muito além só do sexo. E integrar todo esse prazer, né, minha gente, na nossa rotina com micro práticas diárias. Então, coisas que te dão prazer. Eu ler um livro me dá prazer. Então, sinta esse prazer, sabe? O prazer, ele não está apenas no sexo, mas as pessoas às vezes acham que é só trabalhar. Mas eu sinto prazer em trabalhar. Ok, estou falando que você não pode sentir prazer em trabalhar. Mas tem pessoas que acreditam que é só obrigação e não tem um momento de relaxar, de se sentir recompensado, de poder realmente sentir esse prazer que é divino, que é real e que é seu. E falando em relação a isso, eu digo a vocês que melhor do que você não fazer nada é você começar com pequenos passos. Esses pequenos passos é que eles vão te levar a você poder explorar mais possibilidades, a você ver aquilo que você gosta. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ser tocadas, que não gostam de massagem. Já tem pessoas que gostam. Eu sou uma que eu adoro receber massagens, então eu não economizo nessa parte. E eu digo a vocês, se permita. Faça uma massagem relaxante, entre em contato ali com o seu corpo nesse momento. Faça uma atividade física. A atividade física te conecta também com o seu corpo. E dentro desse tema, o que eu tenho para dizer a vocês é que um local que eu me encontrei e que eu recomendo às pessoas também é a Eletropulse. A Eletropulse é um treinamento inteligente. É onde você faz 20 minutos apenas para aquelas pessoas que falam, eu tenho uma rotina corrida, eu não tenho tempo e tudo mais. É só 20 minutos que equivalem a 1h30 de uma academia tradicional, convencional. Então, não tem desculpa para você se deixar de lado, para você não priorizar o seu bem-estar. É você se sentir bem com você mesma. Não é sobre, eu vou fazer para ficar bonitona, sabe, gostosona. Não, não é sobre isso, gente. É sobre você gostar. É sobre aquilo te dar prazer. Eu sinto prazer fazendo essa atividade física. Porque ali eu sei que eu estou cuidando do meu corpo, do meu templo, para que quando eu possa me olhar no espelho também eu goste daquilo que eu estou vendo. Sabe? Então, é um cuidado, é uma prática. E sim, você não precisa começar fazendo desenfreadamente. Você pode começar a fazer aqui, na Eletropulse, uma vez na semana. E você vai sentir resultados significativos. Você pode, inclusive, fazer uma aula experimental. Eu vou deixar aqui, hoje, eu irei deixar aqui para você o contato para que você já possa entrar aí no seu WhatsApp e marcar com eles a sua aula experimental. DDD 54993244619. Então, entre em contato, 54993244619. Entre em contato com eles e eles ficam localizados lá na rua São José, 765, ali próximo ao supermercado DDC, bem próximozinho dali, é super fácil de achar, gente. Local super acessível, super gostoso. Você vai ser super bem recebido, tanto pelo Rafael quanto pela Júlia. São profissionais muito capacitados e lá realmente é um treinamento diferenciado.
em que você vai utilizar não apenas o acompanhamento do personal ali, que vai estar te orientando durante os exercícios, mas também toda uma roupinha com eletrodos que vão estar fazendo contrações musculares involuntárias enquanto você pratica ali os exercícios propostos. E é isso que potencializa os resultados dentro dessa proposta, que é o treinamento inteligente. Economia de tempo, ganho de força, tonificação da musculatura, redução de dores nas costas, diminuição de celulite e de flacidez, melhora a saúde e qualidade de vida. Então, se você está buscando algum desses benefícios, agenda já a sua aula experimental, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Bom, minha gente, o convite final que eu faço para você é: se esse podcast de alguma forma ele te tocou, então compartilha ele com alguém, faça isso por você, pelo outro. Não vamos deixar conhecimento e informações de qualidade morrerem. Vamos compartilhar aquilo que serviu para nós de alguma forma. Eu sempre digo que, dentre o tempo que a gente fica aqui, 30, 40 minutos, muitas vezes, se uma palavra, uma frase do que eu disse serviu a alguém, eu já saio realizada. Então, se te serviu e você acredita que pode servir a mais alguém, compartilhe. Eu agradeço aqui a participação do meu caro colega, Léo Pereira, sempre nos apoiando aqui na produção. Quero dizer a vocês também que quem ainda não me segue e gostaria de me seguir nas redes sociais é @Rosiane Menegol, tá certo? E lá eu posto conteúdos diários sobre autoconhecimento, trago histórias reais de superação e muito conteúdo também de qualidade. Então, se você ainda não me segue, é @Rosiane Menegol. Muita gratidão, que todos tenham um excelente final de semana e sextou, até semana que vem.